A Ele toda a adoração. Pertence a Ele. Aleluia. Ele é o centro, eu não sou o centro, ninguém é o centro. Ele é o centro. Eu não sou importante, ninguém aqui é importante, Ele é importante. Ele é o alvo, ninguém aqui é o alvo, Ele é o alvo. Por isso, a glória é toda dele. Não é nossa, é toda dele. A glória vem, mas volta a Ele. A glória vem para se manifestar, mas pertence a Ele. A unção vem, fica em nós, a palavra diz isso, mas pertence a Ele. Os dons são dados, mas pertencem a Ele. Os ministérios são dados, mas pertencem a Ele. Os talentos são dados para nós louvarmos, mas pertencem a Ele. É tudo dele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a palavra fala. Ele tem a preeminência, Ele tem toda a importância, Ele tem a supremacia, Ele tem toda a grandeza. Ele tem a primazia por ser o de maior relevância. Ele tem toda a relevância. Aleluia. Eu estava pensando aqui, eu creio que Deus está dando um roteiro aqui novo para a mensagem, né? Porque às vezes você pensa tanto naquilo que vai pregar e busca, mas na realidade é aquilo que Ele quer. É aquilo que Ele tem em mente. Interessante isso. Por quê? A palavra diz lá em 1 Coríntios 2,10 que o Espírito Santo sonda a profundidade de Deus para nos revelar. Quando diz que sonda a profundidade, Ele está sondando a mente de Deus. E aí o Espírito Santo que está em nós revela, olha, Ele tem isso em mente. Assim, de uma maneira que a gente não consegue entender, porque essas coisas de Deus, elas são sobrenaturais. Muitas vezes é imperceptível a nossa alma, a nossa carne, porque é o Espírito. Porque na realidade Ele se revela em nosso Espírito. E aí Ele vai, através do nosso Espírito, onde está o Espírito Santo, Ele vai passando isso para a nossa mente, para que aquilo seja dito. Então não pode ser minha sabedoria, a sabedoria dele. A inteligência que Ele nos dá é dele. E nós somos vasos. Amém? Amém. Tudo é para Ele. Abre Colossenses 1, de 15 a 19. Ser tu uma benção. Tem muita gente precisando focar o correto. Hoje tem muitas pessoas desfocadas, focadas em si mesmas. E uma coisa que é muito importante dizer, tem muita gente dando mais importância à instituição do que a Cristo. Você tem que ter instituição para você ter a porta aberta, pagar os impostos, os encargos, os salários, os aluguéis, e tudo que precisa pagar é para você estar regularizado. Mas a instituição não pode ser mais importante do que Cristo. Ela não pode estar no lugar de Deus, de maneira nenhuma. Ela tem sua importância diante da lei dos homens. Mas Cristo é o cerne. Agora, por exemplo, tem uns por aí que diz, você tem que ser tal instituição até morrer. Então, estão se focando muito na instituição, como se fosse Cristo. E não é. Está tudo errado. Nós estamos vivendo, às vezes, debaixo de muita tradição e regra. E aí nós estamos dizendo, Espírito Santo, o Senhor não tem lugar aqui, por favor. Aqui o lugar é da instituição.
Aqui, o lugar é das regras que nós estabelecemos. Aqui é lugar de pessoas famosas, das celebridades. O Senhor não é importante. E o Espírito Santo vai saindo de mansinho. Ele chega com barulho, mas sai de mansinho. É isso que muitas pessoas não entendem, como estamos. E nós temos que nos incluir nisso, porque às vezes, sem querer, estamos dando importância, ou colocando, por exemplo, o dinheiro no lugar de Cristo. A necessidade no lugar de Cristo. Ele não se chama necessidade, ele não se chama dinheiro. Ele é o dono, sim, de toda a prata ou de todo ouro, mas ele não se chama isso. Amém? Ele não se chama teu interesse. Ele se chama o Rei da Glória. Ele se chama o Todo-Poderoso. Ele se chama a primícia da ressurreição. Ele se chama o autor da vida. Ele se chama o autor e consumador da nossa fé. Ele se chama o Rei dos Reis. Ele se chama o prometido das nações. Ele se chama o Deus forte. Ele se chama o Pai da eternidade. Porque, Pai, porque Ele criou a eternidade por nossa causa, porque Ele não precisava criar a eternidade por causa dele, Ele já é eterno. Porque Ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Ele é o eterno Salvador, Ele é o eterno Criador da nossa salvação. Ele é, portanto, o nosso eterno Redentor. Por isso que Ele é o Deus todo suficiente. Ele tem para tudo e para todos, como El Shaddai, né, que significa o Deus todo suficiente. Portanto, Ele é aquele em quem nós estamos firmados, estabelecidos. Porque fora dele não há salvação, fora dele não há vida. Fora dele não há eternidade para nós. Fora dele não há solução. Podemos ter soluções, às vezes, muito temporais por nós mesmos, mas chega ali na frente e nós vamos voltar a ter problemas. É o que diz aqui. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, toda a importância, supremacia, toda a relevância, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Eu não posso ter outro Deus além dele, mas às vezes buscamos coisas que não tem nada a ver com o nosso verdadeiro Deus. Falta algumas coisas acontecer, porque isso vai acontecer em nome de Jesus. Não estou dizendo que vamos ser sempre assim. A palavra está sendo dita para que nós melhoremos, para que nós, de fato, aceitemos toda a transformação que Ele veio trazer para nós. Ela precisa ter lugar na nossa vida. A palavra dele precisa ter lugar na nossa vida. Não aquilo que precisamos que precisa ter lugar na nossa vida, porque Ele diz que isso Ele nos daria. Que nós não precisaríamos viver em função de alguma coisa, porque Ele providenciaria todas as coisas. Mas quando você escapa dessa visão, quando você começa a ser imperceptível a isso significa que outras coisas vão tomando o lugar daquele que tem a preeminência. Se ele tem a preeminência, significa que ele deveria ter a preeminência em tudo que é nosso. Em tudo que nos pertence, porque na realidade, se você for pensar, foi ele que deu. Até o vigor para você trabalhar, a inteligência para você trabalhar, foi ele que deu. Como fala lá em outro trecho de Atos, ele deu a respiração.
Então, se eu não for ter esse lugar, que é todo lugar da nossa vida é dele, nós vamos começar a ter problemas. Não porque ele vai trazer problemas, nós vamos buscar os problemas com as nossas mãos, com a nossa ansiedade, com a nosso atropelo das coisas. Tem que ser assim e precisa acontecer. Até oramos, mas não vigiamos. Porque Jesus falou uma coisa: orai e vigiai. Ou seja, você ora muitas coisas, mas não vigia sobre aquilo que você orou. Está entendendo aqui o negócio? Nós oramos lá, esgoelamos diante de Deus: Senhor, faça, Senhor, opere, Senhor, faça aquilo, liberta aquele meu filho, Senhor, eu já o entreguei a Ti. Senhor, no meu trabalho tem tantas situações, mas estão diante de Ti. Eu entrego a minha causa a Ti, né? Fala lá em Jó capítulo 5, entrega a tua causa a mim, apresente, e eu a julgarei. Mas na medida em que oramos, e depois que oramos e saímos para ir trabalhar ou para ir fazer alguma coisa que precisamos, nessa trajetória, nós tomamos tudo de volta aquilo que oramos e trazemos para nós. E tudo aquilo que colocamos diante dele acaba sendo o centro da nossa vida. Se você orou, você precisa se despreocupar. Você já resolveu isso diante de Deus. Como eu falei outro dia, que não é errado, por exemplo, você sentir medo. O errado é o medo te dominar. Porque às vezes nós sentimos. Nós sentimos momentaneamente aquele medo. E é o medo, que é uma situação espiritual, escute o que eu estou falando. Nós às vezes não damos atenção para aquilo que está no reino do Espírito. Nós damos atenção a tanta coisa, mas o reino do Espírito é sério. É a partir de lá que muitas coisas acontecem, ou que tudo acontece. E aquele medo, que é uma situação espiritual, vai querendo entrar na nossa vida e nós vamos deixando, e o medo acaba dominando, e às vezes passamos o dia todo com medo. O medo precisa ser uma coisa momentânea. Veio o medo e falou: pera um pouquinho. Deus não me deu espírito de medo. Eu senti, mas Deus não me deu. Me deu espírito, olha como é espiritual. Espírito de paz, amor e fortaleza. Então, Senhor, a minha vida está diante de Ti. Esse medo não me pega mais, não me assusta mais. Jesus teve pavor de morte. Ele sentiu pavor de morte lá quando tinha que resolver aquela situação de entrega diante do Pai. Mas ele foi orar com muita tensão, ele foi orar, né? Suou sangue, a gente sabe disso. Mas chegou lá no final, ele resolveu o problema. Falou: não, eu senti pavor até aqui, agora está diante do Pai, porque vai ser feita a vontade dele, não a minha. Pronto, acabou. Ele foi lá, foi entregue, e passou pelo que ele passou, e nós estamos aqui, glória a Deus. Pela vitória da cruz, por tudo que aconteceu na cruz, nós temos o acesso ao Pai, acesso a Deus, para Ele ser o centro. Nós temos acesso a este lugar para adorarmos, louvarmos, ouvirmos as palavras dEle e andarmos na presença dEle. E tem mais. Porque se não for assim, nós não recebemos aquilo que Ele já, ou seja, aquilo que Ele já nos deu, que foi a transferência de autoridade, aquilo acaba não fazendo parte da nossa vida. A menina ali foi curada, né? E eu falei para ela que quando ela veio falar comigo, se podia dar o testemunho, eu falei: não, lógico que precisa dar. Eu falei para ela: porque você teve fé, porque você creu que ele faria. E quer queira ou não, a Johanna também teve fé. Porque ela não teve problema nenhum em que eu pegasse o azeite e passasse na boca dela. Ela não achou ruim. E por isso Deus fez, amém? Às vezes nós somos tão minuciosos em tantas coisinhas que não tem nada a ver com Deus. São coisinhas dessa vida, desse mundo, que é desgraçado esse mundo. Mas nós entramos nesse mundo para transformar muitas pessoas. Então, muitas coisas não acontecem pela transferência de autoridade que o Senhor nos fez. Ele transferiu a autoridade dele. Porque ele não está aqui, ele enviou o Espírito Santo que trouxe essa autoridade a nós. Esse revestimento de poder a nós, amado.
Mas às vezes nossos corações estão tão sobrecarregados que isso acaba não fazendo parte da nossa vida e aí não atuamos nesse poder. E precisaríamos atuar. Então eu quero declarar profeticamente que todos aqui estão curados em nome de Jesus. Eu tenho fé sim para isso, mas também Deus depende da sua fé. De crer nisso, que já está consumado. A tua cura está consumada. A tua prosperidade está consumada. Toda obra que Deus fez já está consumada na sua vida. Toda a tua transformação já está consumada. Não é que vai ser, já está. Às vezes não aconteceu na nossa vida prática, porque muitas coisas estão tomando este lugar. Abre em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1, talvez até o 8. Eu estou pregando faz tempo, hein? Percebeu isso? Aleluia. Quero ver o seu entusiasmo também. Não é que eu dependo dele, mas é bom para encher o ambiente da glória de Deus. Amém? Aleluia. Por isso que eu amo dar surra no diabo. Ele está aí hoje para ele tomar surra. Para ele ser surrado. É que nós não entendemos isso. Quanta gente tem medo do diabo? Sendo que é o diabo que tem medo de você. Porque a autoridade de Cristo, o poder de Cristo foi transferido à sua vida. Então, uma das artimanhas de Satanás é procurar de todas as formas fazer com que você não creia nisso. Que você tem essa autoridade. Chamando assim os seus 12 discípulos, é de 1 a 8 mesmo. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Eu já vou te falar de antemão que nós estamos no mundo para isso. E muito mais. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Até aquele que o traiu atuou no poder. Para pensar nisso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Olha que fantástico isso. Que é isso, gente? É isso mesmo. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele deu uma direção específica. Olha, muitas vezes o Espírito Santo nos dá uma direção específica, nós arrumamos outras direções. E perdemos o foco da direção específica que ele nos deu. Às vezes o Espírito Santo fala, sobe na árvore e pega jabuticaba. Não, a gente nem precisa subir, né? Você pega assim. Tá, também. Vai lá e pega jabuticaba. Aí você vai e pega melão. Mas ele falou para você pegar jabuticaba. Aí você pega o melão acaba estragando a sua vida. Estragando o seu estômago. Não vai estragar em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo. Mas é só para você entender o que muitas vezes nós fazemos. E indo, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Está vendo aqui o que eles fizeram? Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Essa autoridade que nós temos, nós já recebemos de graça. Porque não fomos nós que pagamos o preço para a termos. Veio de graça para nós. Até a fé para você crer nisso veio de graça, ele que te deu. Como é que... Mas tudo bem, foi naquele tempo que Jesus estava aqui. Mas entenda que ele transferiu essa autoridade para eles. Naquele momento. Por aquele tempo em que eles fossem, eles atuassem neste poder que ele falou, olha,
Limpe leprosos. Limpar leprosos é curar os que estavam leprosos. É limpar no sentido de purificar, de curar mesmo. Leprosos. Mas ele falou também, ressuscitai os mortos. Mas por que os mortos não estão ressuscitando? Amado, pastor, você está louco? Sim. Quando é para ressuscitar, o Espírito Santo vai falar para você. Quando Deus tem um propósito, mas se Deus tem um propósito de levar a pessoa mesmo, porque já deu, já ela se arrependeu, e se ela ficasse, ia ter problema de não se arrepender depois, e voltar ao pecado, e poderia perder a salvação, né? Você entende o que eu estou dizendo? Mas tem mortos que é para nós ressuscitarmos. Você está falando coisa do outro mundo, nós somos do outro mundo. Jesus falou, meu reino não é daqui, o nosso reino não é daqui. Porque enquanto o teu reino for daqui, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Como eu falei no início, às vezes o Deus, ou às vezes o reino da pessoa é a instituição. Não é Cristo, não é... Porque Cristo é o reino. Ele não é o reino de Deus, é a instituição. É aquilo que você quer, acaba sendo a tua instituição. E aí vão ter problemas, como eu falei para vocês. Mas a ordem foi específica, a direção foi específica. Então, e ele transferiu essa autoridade para fazer tudo isso, e expulsar os demônios, e curar os enfermos, e fazer todo esse negócio aqui. E eles atuaram nisso. Como 70 também, que ele enviou depois, e ele enviou outros 70 para ir adiante dele, no lugar que ele haveria de ir. E eles ressuscitaram mortos, limparam leprosos, curaram enfermos, expulsaram demônios, pregaram o evangelho. Isso aqui que aconteceu, eu vou fazer um paralelo com relação a isso, pelo seguinte fato. Na igreja, que é a vinha de Deus hoje, porque a vinha foi tirada dos judeus e foi dada a nós. Ok. Os judeus não, foi tirado lá aquelas autoridades que deveriam ter a vinha para eles, o reino. Mas eles mataram Jesus. Olha, é o filho, vamos matar e ficar com o negócio, com a vinha. Mas Jesus falou, o reino, a vinha vai ser tirada e vai ser dado a outros. A bem da verdade, ou muito embora, a igreja começou com os judeus, eram todos judeus, mas aqueles que creram, se entregaram, se tornaram outro povo, o povo de Deus. Família de Deus, amém? Ok. Então, a vinha veio para nós, ok? Aleluia. A vinha, a igreja, o reino, veio para nós. Assim como meu pai me confiou o reino, eu confio a vós. Ele confiou a nós o reino, que tem toda essa categoria de poder. Nós somos a imagem em duplicata de Deus, a sua categoria. Obrigado pelo seu entusiasmo. Nós somos imagem dele. Em Cristo, evidentemente, porque não éramos. Mas já tínhamos essa chamada, mas quando chegamos a Cristo, começamos a nos tornar imagem, semelhança em duplicata de Deus. Igual a sua categoria. Aplaudo Jesus. Aleluia. Ok, então deveria ser isso. E aí eles atuaram, né? Não quero ser prolixo, eles atuaram naquele poder. Mas muitos vão perguntar assim, para si mesmos, mas foi naquele tempo que Jesus estava aqui, deu esse poder para eles. Pera um pouquinho. Bom, para começar, Jesus não é o mesmo lá. Ele foi um homem de carne e osso, que teve, vem comigo aqui, que tinha sentimentos, ele se emocionava, ele chorou quando foi para ressuscitar Lázaro. Ele chorou sobre Jerusalém, quando estava chegando em Jerusalém, porque eles não estavam aceitando a palavra do reino, os próprios da casa. Jesus, ele sentiu pavor de morte, eu falei aqui. Jesus, ele se cansou. Jesus, ele dormiu no barco, porque estava muito cansado. Jesus, ele teve sede. Jesus, ele teve fome. Jesus teve angústia, ele falou. Porque era um homem como eu e você. Então, hoje, ele não é mais isso. Hoje, ele foi glorificado.
Ele não tem mais essas coisas que nós ainda temos que ter. Mas a palavra nos garante que nós vamos ser glorificados. A nossa meta é chegar na glorificação. 1 João 3, dentro do assunto, tá? Por favor, não pense que eu estou me perdendo, não estou, não. Porque nós vamos chegar lá, naquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. E eu vou ser rápido para você dizer, depois de não querer dizer que você perdeu a macarronada, que estava quentinho, franguinho, e acabou esfriando. Não! 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai. Vamos lá, está comigo aí, em nome de Jesus? Que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. Em Cristo somos. Não somos filhos como criatura. Somos filhos pelo Espírito verdadeiramente. Vamos reinar com Ele. Isso está estabelecido. Amém, queridos? O mundo não nos conhece. Por isso que ele frisou isso. Ele vai falar de novo. Porque não conheceu. O mundo não conheceu Jesus. Mas nós o conhecemos, amém? Amados, agora somos filhos de Deus. Como se ele estivesse falando que não éramos, e não éramos mesmo. Nessa categoria, como eu acabei de falar aqui, não éramos. Agora somos. Ok. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Amém? Nós vamos ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Ele é. Ele foi um homem, como ele mesmo se denominou filho do homem. Ele viveu aqui na carne. Então ele teve todos esses sentimentos e tudo que eu falei para vocês. Mas hoje, ele não é mais o que ele foi. Amém? Ele foi glorificado como o primeiro de uma família. Por isso que ele é primícia, o primeiro, primogênito, o primeiro. Amém, amados? Amém. E nós vamos nesse engate para sermos semelhantes a ele. Então aqui fala que nós vamos ser como ele é, não como ele foi. Vamos conjugar o verbo. Não como ele foi passado, mas como ele é hoje. Amém, queridos? É isso. Nós somos chamados para isso. Essa é a nossa eleição. Para sermos como ele é. Conhecedor de todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Por isso que fala Colossenses 3:2. Todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo. Ocultos. Porque não revela-se tudo de uma vez. Ele nem pode fazer isso, porque senão nós explodimos. Deus tem ainda um propósito conosco nessa terra, porque senão não conseguimos mais viver se tivermos hoje todos os tesouros da ciência de sabedoria em nós. Mas aqui fala que nós vamos ter tudo isso. Todo o conhecimento que ele tem, glorificado, como ele está hoje, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, nós vamos ter. Todos os mistérios do universo, tudo aquilo que você não entende hoje. Como Deus, por que Deus criou tão grande assim? Por que tem trilhões de galáxias, sistemas planetários? Por que tem tudo isso? Nós vamos saber. Nós vamos conhecer. Todos os mistérios vão estar diante de nós, porque nós vamos ser como ele é. Não como ele foi, amém? Como ele é, seremos. Muito obrigado pelo seu entusiasmo. Amados, era para a gente estar pulando. Ou seja, você assim, vai. Está garantido pela cruz. Pela cruz está garantido isso. Pelo poder da ressurreição está garantido isso. Porque nós vamos ter um corpo semelhantes a ele. Hoje não temos, mas vamos ter. Amém, amado? Mas, independente disso, nós temos muita coisa para que possamos atuar com elas aqui na terra, para transformar outras pessoas também. Então você falou, mas foi naquele tempo que Jesus deu autoridade. Mas espera um pouquinho. Marcos, capítulo 15, de versículo 15 a 18. Amém, queridos? Está me acompanhando aí? Está tudo dentro do mesmo assunto, por favor. Ide por todo mundo. Então temos uma comissão. Seu vizinho, o parente. Eu estava falando ontem com o pessoal lá no retiro.
Mas eu não vou lá no meu tio porque ele bebe cerveja, pinga. Eu não vou me assentar com ele. Vai se assentar sim, porque você é luz. Ele sofre por causa dos pecados dele. Ele está sofrendo, às vezes, ele quer largar o vício, mas não consegue. Mas você, sendo luz, você vai lá, ele pode ser transformado, se inclinar a Jesus Cristo, se entregar a vida a Jesus Cristo, aleluia. Porque ele precisa. As pessoas que estão aí sofrendo, elas precisam de nós. Amém? Não que nós somos importantes, mas ele é importante em nós, a ponto das outras pessoas serem transformadas também. Tá ok, vamos continuar. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque o poder da transformação e essa autoridade que já foi concedida está em você. Só que ela precisa ser acendida. Ele passou, está vendo o que ele deu? Ele falou, isso realmente, eu já estou liberando no reino espiritual, como se ele estivesse dizendo isso, eu já estou liberando, já estou falando para vocês como vai ser, mas espera um pouquinho, vai vir de fato e de direito esta autoridade sobre vocês. Lucas 24, 49, quando ele diz assim, para eles, depois da ressurreição, amém? Como lá, depois da ressurreição, ele disse isso. Então, em Lucas 24, 49, ele diz assim, envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Está vendo? Aquilo que eu falei, vocês vão receber de fato, vai estar na vossa vida. Vai fazer parte da vossa vida. Mas isso ele falou, mas não aconteceu. Aconteceu? E acontece. Está vendo? Por isso que eu estou falando. Por que eu estou falando tudo isso? Para nós voltarmos no cerne. Voltarmos na nossa posição. Mas, pastor, você está falando e não fala como voltarmos. Eu vou falar. Fica tranquilo. Então, a nossa posição é essa, não é outra. Isso não cabe só aos que têm ministérios, que são você, cada um aqui cabe. Então, é factível que seu vizinho seja transformado através da sua vida. Daquilo que tem na sua vida. Muitas pessoas sejam transformadas, aquelas que estão ao teu redor e além, sejam transformadas também por causa daquilo que tem na sua vida. Mas, apóstolo, isso não está acontecendo. Eu vou te falar porque não está acontecendo, mas vai acontecer em nome de Jesus, porque nós temos buscado isso, nós vamos buscar, porque é essa igreja que ele quer. Ou foi esta igreja que ele formou, que ele estabeleceu, amados. Eu estou aqui gemendo para que você entenda isso, para que eu também esteja junto com você nessa caminhada. Amém, queridos? Mas aconteceu, como tem acontecido, mas precisa acontecer mais. Atos capítulo 5, aconteceu lá, versículo 16. Essa igreja não é instituição, amém? Ok, é bem certo, isso é evidente por causa da multiforme sabedoria de Deus, que ele dá uma visão para cada grupo de pessoas, ou para cada, vamos dizer, tribo na terra, como tinham as tribos de Israel. Cada ministério é como uma tribo de Deus, como uma parte de uma família como um todo. Nós somos parte de uma família como um todo, mas por que estamos divididos às vezes até aqui dentro? Já reparou nisso? Que eu estou falando um negócio que é o nosso foco, é o nosso alvo, mas de repente é para uns e não é para outros. Aí a divisão que começa no coração do homem. Porque isso não deve ser assim, aquilo não deve ser assado, aquilo não deve ser cozido, aquilo não deve ser frito, aquilo não deve ser amassado, aquilo não deve ser grelhado, aquilo não deve ser passado, aquilo não deve ser amarrotado ou deve ser desamarrotado. E fazemos uma miscelânea. E vira um monte de facção, de reinos próprios, amados, Senhor Deus. É um só alvo, é um só propósito, é um só corpo, é um só batismo, é uma só direção.
E a direção é essa. Que nós somos agentes transformadores. Amém, amados? Não agentes julgadores. E aqui aconteceu. E devia estar acontecendo. Também nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ai, meu Deus! Eu clamo por isso, Kleber. Se você não clamar por isso junto comigo, eu vou te acertar ali na esquina. Pastor, você está muito violento. Não. Eu estou violento contra o diabo. Glória a Deus. Amados, isso acontecia, acontece mesmo. Mas só foi um pouquinho. Mas aqueles que saíram de lá para pregar, Atos capítulo 8. Ai, meu Deus. Versículo 8, 5. Atos capítulo 8, a partir do versículo 5. Olha, eu não quero mais olhar no relógio, tá bom? Você me avisa, alguém me avisa. Pastor, já passou das 2 da tarde. Ah, tá bom, então tem que parar. Deus é bom. Você tem que sair curado hoje daqui, em nome de Jesus. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção, era muita unção, todo mundo prestava atenção naquilo que estava acontecendo através dele, e naquilo que tinha nele. Dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Mas que isso foi naquele dia que Jesus deu poder e autoridade para eles. Já nos foi transferida essa autoridade. Amém, queridos? Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade, porque onde chega este poder, o reino de Deus dessa forma, o reino de Deus é manifesto com poder, tem que haver alegria mesmo, as pessoas serem libertas de todas aquelas enfermidades, opressão, perturbação, de estarem paralisadas, serem paralíticas, coxas, surdas, mudas, mortos ressuscitando. Você acha que não vai haver alegria? É o poder do reino contagiando a todos, amados. Porque deveria ser assim, mas vai ser assim, em nome de Jesus. Pode não estar sendo, mas vai ser assim. Aonde estiver, de repente, as pessoas estão sendo tocadas. Está vendo acontecendo os milagres. As pessoas são transformadas. Eu estava falando isso, que dói no meu coração de eu ver hoje muitas pessoas na igreja de ainda não terem sido transformadas, que ainda não estão libertas, ainda não têm um discernimento das próprias coisas que acontecem com elas. Estão tirando Cristo do foco. Por isso que essa libertação completa não está na vida da pessoa. Tem muitas pessoas que estão sendo enrascadas nos laços do diabo por causa daquilo que deseja a sua carne, não o espírito. Essa é a verdade. Então, você está vendo o que acontecia, que acontece em nome de Jesus, essas coisas, e eu tenho dito que isso que vai acontecer, que de fato aconteceu um tremendo poder aqui, amém? Não é que isso acabou. Isso acabou talvez em muitos de nós, ou isso está dormindo. Não é que acabou, isso está dormindo em muitos de nós, porque nós não estamos despertos. Desperta tu que dormes e Deus te iluminará. Interessante que ele fala, olha, Deus vai te despertar. Clama a Deus que ele vai te despertar. Não, 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 não. É nós que nos despertamos. Não, então eu preciso buscar mesmo. Então eu preciso ter sede de Deus. Eu preciso me purificar aqui e ir. E buscar. E aí pronto. A glória de Deus se manifesta, esse poder que vai ser maior nesse tempo vai se manifestar, em nome de Jesus. Aí vocês querem saber por que não se manifesta? É simples, tem 2 coisas só. Primeiro, 1 Pedro, acho que vou falar 3 ou 4 versículos semelhantes. 1 Pedro 1:22. Vou falar 2 para não encher muita linguiça. Não estou enchendo linguiça. Ordem. 1 Pedro 1:22. Olha aqui.
Tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, não estou falando que falta em muitos de nós, que leva ao amor fraternal não fingido. Quando atingirmos esse ápice, esse estágio, melhor dizendo, amados, as coisas vão ser muito diferentes. Em nome de Jesus, nós estamos caminhando para isso, eu creio. Amém? Você crê que estamos caminhando para isso? Em nome de Jesus. Se é isso que eu quero e eu quero mesmo, é isso que você precisa querer também. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. E fala aqui, né? Ardentemente, tem esse adendo, ardentemente. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Às vezes nós estamos baseados em muita tradição, que tem que ser assim, que tem que ser assado. E é um modelo quadradinho, e que nós às vezes estamos dentro deste modelo quadradinho. Tem que ser 3 louvores. Ministração da oferta. Orar pelas crianças. Vamos lá. Dar recados. O que mais? Aí eu venho para pegar a palavra. Vai chegar a hora que você vai chegar aqui, a primeira coisa que você vai fazer é ir direto no altar e dar a sua oferta. Porque o Espírito Santo te tomando, porque você deu lugar para isso. A tua vida está totalmente envolvida com isso. Por isso você é uma pessoa que está tendo sucesso em tudo que você faz, a palavra fala isso. Por isso que você é uma pessoa que está sendo um agente transformador na vida de outras pessoas. Por isso, este poder vai estar latente na sua vida. Você vai ser de fato luz do mundo, sal da terra. Você de fato vai ser referência para Deus em todos os lugares. E, de repente, vão começar as notícias. Olha, aquela pessoa lá não sei aonde, lá. Eu orei por telefone, ela foi curada instantaneamente. A pessoa que estava lá na China, Hong Kong, lá em Beijing. Não sei por que ela me ligou. Ela falou em inglês, não falou em chinês. Ou falou em chinês e o Espírito Santo te deu chinês na hora. Ela falou, e eu orei uma simples oração, ela foi curada. Os testemunhos começam a pipocar, por quê? Porque são importantes os testemunhos. Isso vai acrescentar fé, isso vai fazer com que, por exemplo, a cura, os milagres, eles comecem a se propagar. Um testemunho pode salvar multidões, um testemunho pode curar multidões de pessoas. Então, o que o Espírito quer dizer a você é que você precisa ser uma pessoa de testemunho. Para que isso, todas essas coisas aqui se intensifiquem na sua vida. Mas aqui ele fala, como eu falei, se você for ver um pouquinho antes, nós não fomos resgatados pela tradição que herdamos dos nossos pais. Por isso que eu estou falando, nós às vezes estamos herdando tradições que às vezes começou em 1700 e bolinha ou 1500 e bolinha. Porque um fez assim, alguém viu, isso é bom, né? Então eu vou pôr na minha igreja. Eu vou pôr lá no meu ministério. Isso torna uma tradição. Quer dizer, a tradição tomou o lugar do Espírito Santo. Amados, tudo isso que eu estou falando é para que o Espírito Santo entre, tome lugar e faça. Porque nós fazendo, aí fica difícil. Então nós precisamos purificar o nosso coração. Pensamentos. Porque quando fala coração também se refere aos pensamentos, que é a alma. Tudo aquilo que nós deixamos entrar e de repente começamos a fazer frutificar dentro dos nossos pensamentos, da nossa mente. Tudo aquilo que está totalmente fora do alvo, fora de Cristo, nós deixamos aquilo tomar conta de nós. E de repente o Espírito Santo vai perdendo o seu lugar de destaque, de honra na nossa vida. Porque toda honra é dele, amém? Não é verdade? Glória a Deus. Lógico que Deus quer te honrar, que Deus quer te exaltar, mas debaixo da humilhação. Ou seja, na sua humilhação, Deus quer te honrar. Deus quer te levantar. Deus não levanta de outra forma. Não, Deus não levanta se você é uma pessoa dura de coração. Se você não quer entender, não quer fazer questão de entender, Deus não pode fazer. Porque não está vendo a humilhação debaixo da mão de Deus. Pega lá aqui Tiago 4, a partir do 8,
Falei 2 ou 3, né? Versículos sobre isso. Ok. Depois só 2 Timóteo e ficamos conversados, amém, querido? Em nome de Jesus, glória a Deus, vai ficar todo mundo feliz. Ninguém vai querer me esganar. Aleluia. Que bom. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. Chegai-vos a Deus. Eu falei 2 coisas, né? Espera. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Lavai as mãos. Quando fala lavar as mãos, como é que eu vou lavar a mão? Eu lavei a mão de sair de casa. Passei até álcool. Eu estava lá em cima orando, passei álcool nas mãos. Viu? Não é isso. Mãos é atitude. Lavai. Se lavai das vossas atitudes velhas, erradas, que podem contaminar muitos. É isso que ele está dizendo. Lavai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações. Como duplo ânimo? Às vezes sai água doce de uma boca e às vezes sai água amarga. É isso, ânimo doble. Às vezes a pessoa parece que vai, agora está com tudo. Nossa, olha, tremendo, Deus está fazendo, lógico, Ele que faz mesmo. E você está caminhando e aquele negócio vai aumentando na sua vida, aquele amor, aquela vontade, aquele desejo, aquela fé, e Deus vai começando a fazer. De repente acontece alguma coisinha, uma tribulação, alguém te acusa de alguma coisa. Ânimo doble. Então, de repente, por causa daquilo, Cristo perde o cerne, ou perde a importância, perde o trono. De repente começam a vir outras coisas no trono. É isso que é doble ânimo. Senti as vossas misérias, lamentai e chorar. O que ele está dizendo? Que nós precisamos perceber que nós somos miseráveis. Nós, em nós mesmos, a nossa justiça, fala a palavra lá no livro de Isaías, que são trapos de imundícia. Os panos que as mulheres usavam naquele tempo, no tempo das suas regras. Depois elas tinham que queimar, nem jogar fora. Diz que a nossa justiça é como aquilo. Trapos de imundícia. Porque uma mulher que estava nos seus dias, ela era considerada imunda. Não podia ficar perto de ninguém. Está entendendo o que estou falando? Então, ele falou, ó, seguinte, vocês precisam fazer isso. Sentias, que eu sou miserável, eu sou pequenino, mas Deus me ama. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porque às vezes a nossa alegria é falsa, uma alegria temporal. Não é a alegria da salvação, que é todos os dias que está em nós. Amém, queridos? É isso que ele está querendo dizer. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exalta. Eu acabei de falar. É assim que Ele faz. Quando nós estamos humilhados, lavados, porque nós fomos de encontro à palavra e desejávamos a palavra. A palavra, que essa água que nos limpa, começou a fazer efeito na nossa vida, porque nós, de repente, falamos, não, é a palavra, eu quero que ela me purifique, e de repente nós quisemos isso. E aí começou a acontecer, amém? E aí ele vai nos exaltar, e vem esse poder, porque ele já foi outorgado a nós. Amém? Está dito, eu falei, não vou repetir isso. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Isso é uma praga às vezes. Mas não vai ser, e não é no nosso meio, em nome de Jesus. Amados. Porque, olha só, quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei. Não é que nós estamos vivendo na lei, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você julga, você entra para dentro da lei. E você que está na graça, de repente, é como se você estivesse falando mal da lei. É isso que ele quer dizer. Que é que ele vai falar aqui, amém? Quem julga seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Porque é o seguinte, se a pessoa for viver pela lei e pecar num só ponto da lei, é culpado de todos os outros. E nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas se, ele está alertando aqui com veemência, se nós começamos a julgar, nós passamos para a lei.
como Jesus disse para os fariseus, vós que estáis assentados na cadeira de Moisés, como juízes. Porque quem julgava as causas naquele tempo era Moisés. Isso já foi. A lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Então, quando você for ler a Bíblia, começa a ler minuciosamente, começa a fazer paralelos ao que era e ao que é hoje. Então, ele está falando, se você faz isso, começa a julgar, você está dizendo que está sentado na cadeira de juiz de Moisés na lei. Então, você vai estar como se você estivesse falando mal da lei. De repente, tudo aquilo que está na lei vai te julgar. Ai, meu Deus! É isso. Se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Só há um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o próximo? O problema é, esse poder todo não está atuando por causa disso. Porque nós não estamos purificados. Temos essas atitudes de juiz. Nossos pensamentos estão carregados de coisas vãs. Isso tudo que eu estou falando não é para você, aqueles que não vieram. Eu não quero ir, então falando para eles. Não, mas o caso é o seguinte, é para você ir lá e levar para eles. Amém? Porque é isso que acontece. O que é dito precisa ser propagado. Agora só mais um. Essa é boa, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Só essa, tá bom? Eu prometo que é só essa. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque tem coisas que ainda não se cumpriram na sua vida. E não está se cumprindo por causa disso. Eu vou provar agora, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, estou dizendo a pura palavra para você. Que é isso mesmo. Não tem outra coisa. Olha, ora, amados. Ora, amados, visto que temos grandíssimas, tem traduções que dizem grandíssimas, outras tais, como é que diz? Amados, visto que temos tais promessas, tais que são grandíssimas. Ele está dizendo para um povo que ainda não estava bem no eixo da coisa. Purifiquemo-nos, se ele falou isso, porque tinha problema. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Você está vendo tantas coisas por aí, que é de arrepiar os cabelos. Pastor, você não tem muito, mas arrepia aqui, arrepia os outros. Amém? Fiquei arrepiado. Falei, nossa, que negócio é esse? Sabe o que se chama isso? Falta de temor. Então as pessoas ficam inventando, deixa eu ver o que eu vou inventar agora para trazer uma multidão para a igreja. Você pode reparar, amados, eu estou falando isso sem medo de errar, porque é isso mesmo. Estou falando mal, mas eu quero que as igrejas tradicionais elas sejam avivadas. Quando, a hora que forem avivadas, de fato, como diz aqui, amados, vai acabar uma série de problemas, as pessoas vão ser transformadas. Até aquela multidão lá, porque é um evangelho fácil, que não tem comprometimento nenhum com a palavra, com a verdade. Não tem esse poder do reino, poder do Espírito. Então você vai saber, a pessoa já casou 2 vezes, está namorando. E não nos tempos da ignorância, tá? Não nos tempos da ignorância. Já se divorciou algumas vezes, está lá namorando com não sei quem. Desculpa, esse é um outro evangelho. Que não é esse aqui que eu estou falando. Então, tem um que está em infidelidade, eu estou falando as coisas que eu sei, não as que eu acho. Porque uma pessoa saiu de tal lugar, a pessoa até que já esteve aqui, que foi para um outro lugar, que falou, nossa, uma pessoa baterista lá do louvor, veio falar, como se estivesse contando uma grande vantagem. Olha, eu saí, estou saindo com aquela pessoa, aquela mulher. Você viu que mulher? Só que ela é casada. Aí quando ele ficou sabendo disso, eu vou sair daqui também. Muito bem, um cara crítico que julga, é uma outra coisa. Mas olha só o que tinha acontecido. Eu estou falando de igrejas tradicionais. Então você vai olhar
a maioria das pessoas, dá para você contar no dedo as pessoas que estão transformadas, e se tiverem, transformadas. Porque o evangelho é contundente, é poderoso, é cheio da unção do Espírito e confronta. Então as pessoas, de repente, peraí, Jesus está voltando, eu preciso correr, arrumar a minha vida. Porque eu quero fazer parte de tudo isso que vai acontecer. E não ser parte das virgens imprudentes que não tinham unção. Olha lá, Jesus que falou, me desculpa, não sou eu. Jesus falou isso. E tinham 5 que tinha lâmpada, palavra, aqueles tradicionais aí, conhece a palavra, mas não tem unção. Não tem santidade nenhuma, tem conhecimento. Não tem poder nenhum. Não tem transformação nenhuma. Desculpa, mas não tem. Eu estou falando a verdade, porque Jesus falou, hein? Então, de repente vai vir o avivamento. Vem aí o noivo! Quando tem esse grito que Jesus fala nessa parábola, é o avivamento. Aí, de repente, elas vão ver que não tem azeite. E não vão fazer parte. Por quê? Eram carnais. Tinham conhecimento, mas eram carnais. Pasme. Não estou citando nomes, hein? Por favor, mas você precisa saber para você ficar alerta. Porque tem lobos devoradores que ensinam uma coisa e você pensa que é a maior unção da terra que está nele. Mas é puro encantamento por causa do intelectualismo dele. Agora tem espírito de intelectualismo. Eu já vi uma mulher cheia do Espírito Santo expulsar um espírito intelectual de outra pessoa. Porque o intelectual, ele se julga o bambambam. É um espírito, é um demônio que está lá. Eu não estou dizendo que é errado a pessoa conhecer. Eu também sempre quero conhecer as coisas para enriquecer a palavra quando eu vou pregar. Para ter conhecimento das coisas que se sucedem por aí. Amém, amados? Amém. Não quero saber para dizer que eu sei. Não, não tem nada a ver com isso. Mas tem o espírito do intelectualismo. E ela pregando, ela viu o espírito no homem. Um homem que se achava o mais conhecedor da face da terra. Então ele chamou, vem cá, eu te vi aí. Ela estava falando para o espírito. Eu te vi aí! E o cara foi já, meio grogue. E ela, pá, o homem caiu no chão e começou a trepidar assim. Eu vi isso. Ele foi lá, meteu a mão na cabeça dele. Foi no ouvido dele. Espírito intelectualismo, você vai sair da agora porque eu te vi aí. Eu estou te denunciando, sai. Saiu. Ele acordou. Aquele homem se levantou tão humilde. Porque a humildade é um negócio que faz parte da nossa vida, só que ela fica encoberta. Por causa dessa soberba e todas as coisas que vêm no lugar. E ele se levantou, nossa, o que aconteceu comigo? Minha querida, amada irmã, o que aconteceu? Humilde. Porque depois não vi mais, talvez seja até um pastor hoje, amém? Mas olha só uma coisa. Um pregador aí muito intelectual teve a capacidade humana mesmo, não de Deus, de falar do sêmen de Jesus. E você pensa que ele está falando assim, ele falando? Ele está falando do sêmen. Quando ele fala jorrar, é isso mesmo, depois você vai ver. Então, eu não vou dar nome, você vai tentar descobrir. É de jorrar. Está falando do sêmen dele, que você pensa que conversa que está tendo lá. E não foi isso, mas ele estava falando, Jesus está falando outra coisa. Olha, tem coisas na Bíblia que são proibidas. Bom, só vou falar isso. Amém. Eu estou te falando para que você fique alerta. Orai e vigiai. Quando você sair de casa, depois que você orar, você vai vigiar em tudo aquilo que você orou. Você está entendendo o que Jesus falou? Eu falei isso na oração. Então eu não posso falar contra aquilo que eu falei e que entreguei para Deus. Senão eu vou anular toda a oração que eu fiz e vou ser uma pessoa que não vai ser vigilante. Amém, queridos? Disse que não ia olhar mais no relógio. Fecha os teus olhos. Amados, foi-nos dada toda a autoridade. Foi transferida em nós, pela graça de Deus. Foi transferida a cada um que está aqui. A cada um daqueles que virão ainda. A cada pessoa. Por quê?
Porque nós vamos ver uma igreja forte, transformada, de fato purificada, de fato uma igreja que realmente fez valer a lavagem de água pela palavra. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O poder que nós recebemos veio da cruz e no poder da ressurreição de Cristo. Ele outorgou, ele passou, ele transferiu, e depois da sua ressurreição, ele disse aquilo, e veio o Espírito Santo e confirmou tudo aquilo que ele havia falado. Portanto, eu declaro uma libertação completa na sua vida. Uma disposição de buscar Deus como nunca houve. Uma vontade e sede de Deus, que eu declaro que você mesmo vai se surpreender com isso em nome de Jesus. E de repente você vai sentir a visitação. Você vai sentir o Senhor falar contigo. Você vai sentir a unção dele na sua vida. A presença vai ser muito latente, muito forte, muito completa. Você vai ver o Senhor falar por meio da tua boca, como Jesus falou. Não penseis o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vai tomar a vossa boca. O Senhor vai tomar o teu ser, vai fazer tudo o que precisa fazer. O Senhor está libertando o teu coração. A tua mente, às vezes, que está emaranhada com tantas coisas, e o Senhor fala assim, é uma coisa só, esteja em mim, foque em mim, olhe para mim, receba de mim, seja tocado por mim, seja envolvido por mim. Tudo que tiver na tua vida ou na minha vida seja do Senhor. Não seja de mim mesmo. Não olhe para aquilo que as outras pessoas estão fazendo, mas olhe para aquilo que Deus quer fazer e está fazendo na sua vida. Receba. Eu já falei que ela vai ser do louvor. Ela vai ser do louvor. Deus está esperando por ti, para que ele seja adorado, em espírito e em verdade. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo uma verdadeira adoradora na sua vida. Pode começar por uma escola de teclado.